Onde é que eu A retiro paz o do link? Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o nosso bom Deus nos concede de estarmos juntos, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso e glorioso. Nesta data, do dia 21 de janeiro de 2022, é um marco divisor para nós do canal Pentecostais Arminianos. Nós faremos uma live hoje, já fizemos outras, mas hoje muito especial. Estaremos junto com o nosso querido e amado irmão Eliseu Baião, que é da SAA, Sociedade Arminiana Angolana, e Brasil e Angola agora ligados aqui. E eu quero agradecer a você que no Brasil e Angola, que tem nos prestigiado, tem seguido o nosso canal Pentecostais Arminianos aqui no Brasil, que participa deste momento de reflexão teológica. Nós agradecemos a Deus por tudo que Deus nos tem feito, nos tem dado, pela a sua bondade e misericórdia de nos assistir em tudo que precisamos. Amém? Nós tivemos um pequeno problema aqui com o irmão Eliseu Baião, mas ele já está retornando para a live, já voltou. Houve esse pequeno problema, espero que agora normalize e ele não caia mais. Amém? Então, já nessa oportunidade, eu quero agradecer a você que está aí conosco, seja por meio do Smart TV, tablet, notebook, TV, não importa o meio. O importante é que nós estamos juntos, ok? E você agora participa conosco através aí do chat, mandando suas perguntas e tal. Eu quero cumprimentar o Eliseu Baião com a gloriosa paz do Senhor. Tudo bom, meu querido amigo? A paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui convosco, neste canal abençoado. Nós estamos bem e na graça do Senhor. Amém. Glória a Deus. Na verdade, quando nós falamos, e isso cabe a todos os nossos seguidores que estão aí, e eu já vou te pedindo, você que está acostumado a estar conosco a partir das 21 horas, horário de Brasília, deve estar estranhando. Pastor Temi, são 18 horas, o que o senhor está fazendo aí no ar? Eu vou lhe explicar. Nós temos um fuso horário entre Brasil e Angola. Irmão Eliseu, o professor Eliseu, Exatamente. está lá em Angola, não é isso, Eliseu? Exatamente, exatamente. Nós estamos aqui em Angola, África, e o nosso fuso horário é bem diferente. Tem uma distinção de 4 horas, por isso Isso. tivemos que fazer este exercício aí. Por isso. Agora, são 22 horas aí em Angola, é isso? Exatamente, são 22 horas e 2 minutos aqui. Já daqui a pouco já estamos na madrugada. Tá certo. E aqui no Brasil, o pessoal ainda saindo dos seus trabalhos, alguns em home office, trabalhando, mas o importante é que a live vai ficar arquivada e depois nossos companheiros podem acessar, ok? Bom, veja só, antes disso, daqui a pouco eu vou falar, tá? Mas eu quero já aproveitar aqui e trazer para você que está nos assistindo, inclusive de Angola, esses materiais do pastor Temi Lima. Existem outros livros, outros materiais, mas sobre a temática que nós vamos falar aqui na live hoje, esclarecendo pontos polêmicos da Bíblia. Este é o volume de número 5, tá? E este livro, nós trazemos alguma coisa sobre o mal. Ou seja, será que Deus é o autor do mal? Né? E eu quero também pedir a fineza para você que está nos assistindo, me aguardar um pouco, nós fazemos ao vivo aqui, né? Nós vamos fazer uma chamada agora com o pessoal do Instagram, que são nossos seguidores, que não acompanharam, nós fizemos só a chamada lá, mas nós vamos fazer aqui a transmissão, né? Para que o pessoal vá nos acompanhando e depois tenha possibilidade de assistir, verificando a connection time, e agora ele começa a entrar para fazer a transmissão. Bom,
Para você que está aí no Instagram, que começa a seguir o pastor Temi Lima, do canal Pentecostais Arminianos, você vai estar nos assistindo aqui. Eu quero já trazer para você uma novidade. Você acesse nosso canal Pentecostais Arminianos, no canal do YouTube. Nós estamos agora com uma transmissão direta com nossos irmãos em Angola, África, tá? E você é nosso convidado para estar nos seguindo e compartilhando com todos, tá bom? Ó, o pastor Igor agora já aqui nos dando a grata satisfação de estar conosco. Amanhã estarei na igreja do pastor Igor, Assembleia de Deus, Ministério Tremembé. Estaremos participando de um evento, trazendo uma palestra sobre o sacerdócio no lar. Né? Vai ser muito bacana, tem mais outras pessoas, outros companheiros que estarão conosco, e nós aqui estamos no ar. É o que eu digo para você, seja aí pelo YouTube, seja aqui. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal passa primeiro por aqui. E falando nisso, eu trago para você este lançamento, tá, da Paulus Editoras, em parceria com a Academia Cristã, que nós estamos fazendo uma parceria, né, que adquirir a obra Paulo e a Fidelidade de Deus, escrito por N.T. Wright, tá? Nós vamos estar na próxima sexta-feira, ou seja, daqui a uma semana, Brasil, às 21 horas, estaremos fazendo uma apresentação, um release sobre esta obra, tá certo? Vamos lá, vamos começar, porque o povo está ansioso para ouvir aqui, e já tem alguns seguidores que estão nos assistindo agora. Eu quero pedir perdão aos nossos seguidores, eu não vou conseguir interagir com vocês como normalmente faço, porque nós estamos numa live, estamos transmitindo, tá bom? Mas vamos lá. Professor Eliseu, a linha calvinista, né, eles se debruçam no texto de Isaías 45:7, em que Deus diz, inclusive vamos ler o texto aqui, para que possamos começar a refletir sobre essa questão. Depois eu vou dar o meu parecer, mas o texto de Isaías 45:7, né, diz assim, deixa eu puxar aqui. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso na versão revista e corrigida. Eu quero já perguntar ao querido professor qual a visão que o senhor tem em relação a Deus ser o autor do mal. O que o senhor me diz? Pastor, é interessante este texto de Isaías 45, versículo 7, pois ele apresenta um background, ou então um pano de fundo muito histórico, porque aqui Isaías está se referindo a uma profecia ou então a uma palavra que é direcionada a Ciro. Portanto, é um contraste quanto à ideia do povo persa acerca daquilo que é o bem ou a relação entre o bem e o mal. Portanto, nós vimos que o texto diz que eu formo a luz e crio as trevas. Aqui encontramos um contraste entre a luz e as trevas, e depois diz que eu crio o mal, ou então eu faço a paz e crio o mal. É claro que o contrário aqui de paz, não é? É o mal. O mal aqui não significa o mal moral, mas está se referindo ao mal de calamidade. Calamidade. Portanto, o que Deus está querendo dizer aqui é que Ele é quem traz a paz e também é o mesmo Deus que é a favor do seu povo na guerra, aquele que vence as batalhas, e
este tipo de ideia de Deus como vencedor da guerra, aquele que traz calamidade para os inimigos do seu povo, é visto também como um mal. Então, deste modo, não estamos a falar, ou o texto não se refere a um mal moral. Antes, o texto está se referindo ao mal de calamidade, não é? As bases que nós podemos ver quanto ao mal, se Deus é quem cria o mal moral, neste caso, se referindo ao pecado, existem várias bases, porém, é importante nós trazermos uma base histórica, primeiramente. Sim. Só para o pastor... Sim? Não, pode continuar. Ok. Só para o pastor ter uma ideia, e eu sei que o pastor sabe disto, é que durante toda a história da igreja, no tempo patrístico, na fase da patrística, não existiu nenhum pai da igreja que ensinou que Deus é o autor do pecado. Por exemplo, se referindo ao mal moral, não é? Antes, nós vemos esta ideia como algo totalmente fora da cristandade. Nós encontramos os gnósticos falando disto, os maniqueístas falando disto, o povo persa que acreditava numa dualidade de dois deuses, neste caso, um que era o deus do bem e o outro que era o deus do mal. Porém, este texto é interessante porque Deus contrasta totalmente a ideia desta dualidade. Parece que o pastor caiu. O pastor caiu? O Pronto. pastor está aí? Sim, já voltei. Ah, ok. Desta vez foi o pastor que caiu. Eu queria que o pastor me enviasse o link a fim de eu partilhar com o pessoal. O link de transmissão não Do vai ser YouTube. possível. Mas Não, do YouTube. O link do YouTube já está aqui e eu estou mandando também para o senhor agora. Já está aí. Exatamente. Inclusive, eu vou puxar aqui porque caiu para minha câmera do notebook que eu estou transmitindo e eu vou agora acertar a câmera porque ele está na câmera errada. Pronto. Ok. Pronto. Agora ele voltou, porque eu havia batido a mão aqui, ele voltou para a tela normal, ok? Irmão, está fazendo o segundo comentário de Isaías de Moutier, da Shed, Publicações e Calamidade. Exatamente. Posso dar meu parecer, Baião, agora? Eu queria trazer uma base histórica. Quando o pastor caiu, eu estava trazendo uma base histórica quanto a esta questão, porém o pastor pode Não, então, pode sequenciar, porque isso é bom. Ok. Eu estava falando antes do pastor cair que na história da igreja, na patrística, nós não vimos nenhum pai da igreja trazendo esta ideia de que Deus é o autor do mal. E neste caso estamos nos referindo mais propriamente no pecado, o mal moral. Porém, nós vimos facilmente esta ideia em outras religiões, como a persa, que acreditava numa dualidade de dois deuses, um do bem e outro do mal. E é interessante este texto de Isaías, pois é Deus dizendo que não existem dois deuses, existe apenas um Deus. E, por outra, é este mesmo Deus quem vence os seus inimigos. Então,
quando falamos sobre o mal, pastor, é importante nós separarmos que tipo de mal nós estamos a nos referir. Porque existe o mal moral, ali, que é também chamado de mal de culpa, que é referente ao pecado. Portanto, também existe o mal de calamidade, das coisas, por exemplo, naturais que acontecem, esse tipo de mal, nós podemos ver, por exemplo, no dilúvio, não é? É um tipo de calamidade. Portanto, o mal de culpa ou o mal moral não pode ser atribuído a Deus. Deus não é, em nenhuma hipótese, o autor do mal moral. Porém, nós vimos que alguns dos pais da igreja, eles deram algum parecer quanto a isto, quanto a esta temática. Nós podemos ver, por exemplo, qual foi a visão de Dionísio, por exemplo. Dionísio dizia que o mal, ele em si mesmo não tem existência. O mal não existe. Vimos também Agostinho de Hipona, ele diz que o mal é a privação do bem. Portanto, mais adiante, na Idade Média, nós vimos um grande teólogo chamado, e filósofo até, chamado Santo Tomás de Aquino, que acrescenta subsídios na ideia de Agostinho, onde Agostinho diz que o mal é a privação do bem, e Aquino diz que o mal não é apenas uma privação do bem, porém, ele vai adiante e diz que o mal é a privação de um bem devido. Deste modo, o mal seria a ausência de um bem essencial a uma pessoa ou uma coisa. Eu posso dar um exemplo entre estas distinções, não é? Quanto ao conceito de Agostinho e ao conceito de Tomás de Aquino. É que se nós dissermos que o mal é apenas a ausência de um bem, nós poderemos incorrer a uma outra questão, que se o mal é a ausência de um bem, então o homem não ter uma asa para voar, então é um mal. Mas isto não seria correto, porque as asas, ou a asa, não é um bem essencial para o homem, não é? Deste modo, o mal seria apenas a ausência de um bem devido, aquilo que é essencial a um ser. Portanto, a uma pedra, por exemplo, não é um mal a pedra não ter visão, porque a visão não é um bem essencial da pedra. Do mesmo modo que não é um mal para o homem não ter asas, porque a asa não é um bem essencial ao homem. Deste modo, o pecado, ou então o mal de culpa, por exemplo, ou o mal de calamidade, ele se configura como a ausência de algo que é devido a certo ser. Eu não sei se até aqui o pastor tem algum subsídio, alguma questão. Não, pelo contrário, muito bem exposto, muito bem exposto. Inclusive, eu quero chamar o pessoal que está aqui no Instagram, havia caído também. Nós estamos ao vivo agora com a Sociedade Arminiana Angolana, diretamente da África, debatendo o tema Deus é o autor do mal, e estou aqui com o reverendo amigo Eliseu Baião. Estamos aqui conversando, batendo um papo
soteriológico sobre essa questão. Olha, em decorrência disso, eu quero dar o meu parecer, depois a gente pode dar uma sequência nisso, né? Mas existe um texto que é muito claro, porque todas as vezes que nós falamos sobre a questão da malignidade, seja no contexto histórico, no contexto eclesiológico ou teológico, nós temos que parar numa linha que eu digo quando estou dando aula, de que a teologia jamais ela é avanço. Teologia é retrocesso. Todas as questões de base teológica que nós temos para a discussão, nós temos que bater e retroagir, voltar, porque ela vai nos trazer respostas completas sobre toda e qualquer questão que você levante. Evidentemente que quando nós chegarmos ao cume desse ponto, que é o ápice do Apocalipse, com uma pergunta que a Bíblia não responder, findou-se toda a necessidade da igreja estar na Terra. Então, quando eu olho para a questão de Deus ser o autor do mal, eu preciso entender que Deus ele não pode ser o autor do mal, seja ele catastrófico, natural ou até mesmo moral, por um texto bíblico. Nós dizemos sempre, eu digo sempre, que quando você quer destruir um prédio, Moisés, você nunca começa por cima, né? Você tem que vir na sua estrutura e dentro desta estrutura você bate, você atinge, são as chamadas implosões, ele estoura, ele perde toda a força, o seu alicerce cai e o prédio acaba vindo abaixo. E para discutir a questão do mal, né, eu não consigo entender como tanta gente consegue arrumar tanto pelo em ovo, né, para poder complicar uma questão tão simples. E para pensarmos sobre esta questão, eu quero ler um texto no livro do Tiago, que é lá no capítulo de número 1, em que Tiago... Verso 17? Exato. Em que Tiago, escrevendo, ele nos traz luz a uma posição muito clara, né? Muito clara. E ele nos diz assim, toda dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, a primeira questão aqui é detectarmos que em Deus não há uma sombra de variação. Se não há uma sombra de variação, ou seja, Deus não pode mudar, Deus não pode alterar. Mas impressionante que no mesmo livro de Tiago, no capítulo de número 3, e no versículo de número 11 e 12, nos relatado algo tão importante que define praticamente a questão. Ele diz assim, versículo 11 e 12. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Versículo 12. Meus irmãos, ou seja, essa expressão meus irmãos remete à igreja, não remete ao povo de fora. Pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada ou doce. Esse comparativo feito pelo irmão Tiago mostra que Deus, ele não pode, em nenhuma maneira, em nenhuma forma, exalar dois tipos de ações. Em outras palavras, Deus não pode, teologicamente, ser bom e ser mal ao mesmo tempo, só porque ele é Deus.
Exatamente, pastor, exatamente. Algo bem interessante quanto a esta questão que o pastor esteve aqui falando é que um dos maiores problemas de quem alega que Deus é o autor do mal é não compreender ou então considerar, não é, a ideia formal de quem é Deus, do ser de Deus e sobre a natureza do mal. Portanto, antes de nós aferirmos alguma coisa quanto à ideia do mal, precisamos nos perguntar quem é Deus. E em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Moisés faz uma pergunta sobre a identidade de Deus, e Deus responde que eu sou o que sou. Portanto, uma resposta que remete à subsistência, que quer dizer que Deus é aquele que é aquilo que ele é. Portanto, nisto nós vemos algumas coisas importantes que Tiago também fala, que é quanto à imutabilidade divina. Quer dizer que Deus é imutável, Deus não muda, ele é aquilo que ele é. Sim. Além disso, existe também um outro conceito muito importante quanto àquilo que Deus que é sobre a simplicidade divina. Este é um dos ensinos que muita gente desconsidera, porém que é muito importante. Porque Deus não é composto, Deus é simples. Deste modo, a sua operação ou seu agir identifica-se com o seu ser, com a sua essência, com aquilo que ele é. Portanto, Deus não é mais poder, por exemplo, do que sabedoria. Mas a sabedoria de Deus é que é poderosa e o poder de Deus é sábio. Portanto, não podemos colocar a justiça de Deus, por exemplo, acima do amor de Deus, ou o amor de Deus acima da justiça de Deus, por causa da simplicidade divina. Deste modo, nós temos que considerar que se Deus é bom e é simples e é imutável, logo, a sua operação deve identificar-se com aquilo que ele é. Por isso é que, se existe uma criação boa, é porque existe um Criador que é o sumo bem. Deste modo, nós chegamos à conclusão de que as obras de Deus são de acordo à sua essência, aquilo que ele é. Então, um Deus bom, ele deve dar a forma de coisas relacionadas a si mesmo. Por isso é que Tiago diz que toda boa dádiva provém de Deus, porque Deus é bom, ele é simples. Portanto, se Deus fosse o autor do mal, poderia também se seguir que Deus seria também o mal, ok? Mas nós sabemos que isto é uma blasfêmia diante da santidade de Deus. Por isso é que negamos veementemente de que Deus seja o autor do mal, porque a noção do seu ser, a noção formal de quem ele é, nega e rejeita esta ideia. Por isso mesmo é que o mal, ele não tem uma existência, mas o mal é a privação de um bem num ser. Um exemplo que eu gosto de dar é exemplo da visão, não é? Deus fez o homem bom e a visão faz parte de quem o homem é.
Portanto, a visão é um bem, porque todo ser é bom, porque Deus é bom. Deste modo, se um homem não tiver visão, esta pessoa, esta cegueira constitui-se em um mal. Neste caso, é a ausência de um bem devido, de algo que a noção formal de homem exige. E se ele não tiver, então estamos diante de um mal. E por outra também, pastora, é que o próprio Deus, ele rejeita a ideia de que ele seja o autor do mal. Na Bíblia Sagrada, nós vimos Deus sempre mostrando quem ele é. E nós vemos em Salmos, por exemplo, Salmos 5:4, dizendo que Deus não se agrada com a iniquidade e os que assim, ou então, e que o mal com ele não subsiste. Então, isto aqui esta é uma das provas cabais de que Deus não é o autor do mal. Porém, toda boa dádiva, sim, provém dele. Deixa eu pegar um gancho aqui para trazer teologicamente isso que o irmão falou. Primeiramente, precisamos entender, eu quero usar aqui o texto usado pelo irmão Baião, no texto do Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés, dizendo, Moisés questiona, como que eu vou falar para Faraó, quem foi que me enviou, qual foi o Deus que me mandou? Ele falou assim, diga que o eu sou lhe enviou. Essa expressão, eu sou, Deus é aquilo que nós precisamos que ele seja. Por isso que Deus vai dizer no Decálogo que não usará o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Deus não terá por inocente, enfim. Porque ao invocar o nome de Deus, Deus torna aquilo que nós precisamos que seja, né? É o Tsikenu, ou é o Shaddai, é o Elion, e assim sucessivamente. E isso faz parte da natureza, da complexidade e composição do ser de Deus. E isso nós chamamos na teologia de atributos de Deus. Existem os atributos que são comunicáveis e existem os atributos que são incomunicáveis. Um desses atributos que são comunicáveis, que mostra o ser de Deus, e isto vem com aquilo que o texto bíblico diz, de que o que de Deus se pode conhecer, ele nos revelou. E Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas que estão encobertas é para Deus e as que são reveladas é para nós, os homens. E um desses atributos de Deus que trata essa questão está intrínseco na natureza de Deus, que é a unibenevolência. Essa expressão unibenevolência, ela pode ser tratada de duas maneiras. Primeiro, na linha do português brasileiro e depois na linha do português europeu. Quando nós falamos da linha do português, que também é equivalente a Portugal e também, a angolano, ele diz respeito à unibenevolência. Ao passo de que omni, né, benevolência, diz respeito ao procedimento europeu, tá? E aí, essa palavra omni, ela surge do latim, que significa tudo. Ao passo de que benevolente significa bom, ou seja, toda ação benéfica é tratada Exatamente. como benevolência. Portanto, quando nós falamos de unibenevolência, nós estamos falando de um ser todo bom. Complexidade de bondade está no ser de Deus. Essa benevolência, ela precisa ser entendida o seguinte: primeiro, que ela é ilimitada, ela não tem limite, tá? Por ela ser eterna. Então, ela não tem limite, ela faz parte da complexidade do ser de Deus, ser bom. Quando Jesus, né, inclusive está num texto ali, eu nem vou pegar, mas o próprio ser de Deus, ele atesta esse aperfeiçoamento em tudo que ele faz ser bom. Um texto que eu vou ler aqui mostra isso. Lucas, capítulo 18, nos Evangelhos, né?
Lucas, capítulo 18 e o versículo 19, ele nos traz luz muito claramente a esse texto. 18 e versículo 19. Eu vou ler o versículo 18 e o 19 também, porque ele nos dá um aparato melhor. Quando Jesus está conversando com o jovem rico, né, ele surge assim, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, ou seja, ele se dirige a Jesus, tratando como Jesus, bom mestre. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Né? Jesus o indaga. Né? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Bom, o contexto histórico e bibliológico vai mostrar que nenhum dos sacerdotes, nenhum dos escribas era permitido, era-lhe atribuído a questão da bondade, porque todos eram unânimes em reconhecer de que a bondade só poderia emanar de Deus e de mais ninguém. Jesus, com muita propriedade, ele indaga dizendo assim, por quê? Qual o motivo pelo qual você está me chamando de mestre? Eu vou te trazer uma informação que mestre só existe um, tá? O bom é só um, que é Deus. Evidentemente que Jesus, sendo Deus, ele gozava desse atributo de bondade. E isso foi comprovado em todas, sem exceção, ações que Jesus teve aqui na Terra. Porém, Jesus, na sua natureza humana, ele outorga a Deus esse título de bondade, de unibenevolência. Gruden, ele vai nos trazer algo tão importante, né, que ele diz assim, que toda a estrutura benéfica do ser de Deus é atribuída ao próprio ser de Deus e a ninguém mais. Isso, um dos teólogos, Wayne Gruden, vai nos trazer luz a isso. Então, a primeira grande verdade que precisa ser estabelecido é que, sendo Deus um dos seus atributos, e eles não podem ter variação, como o Tiago disse, é que Deus é bom. E se Deus é bom, ele não pode emanar dentro do seu ser nada, absolutamente nada, que seja mal, de maledicência. Porque isso iria confrontar com a essência do próprio Deus. Isso, qualquer teólogo calvinista inteligente, né, ele sabe desta verdade, desta realidade. Não dá para fazer isso. Pois bem, mas existe ainda a questão da fonte da água, né, jorrar, que nós lemos aqui no texto de Tiago. E para que não fiquemos só no texto de Tiago, já que nós lemos esse texto aqui também de Lucas, o escritor aos Hebreus, né, ele nos traz lá no capítulo de número 6, que é um dos capítulos mais polêmicos, né, do livro de Hebreus, né, ele nos traz no capítulo 6 e versículo 17 e 18, né, algo para que nós pensemos, reflitamos, a hora de abrir a boca e dizer o seguinte, que Deus é o autor do mal. Olha o que diz o versículo 17 e 18 da carta aos Hebreus, no capítulo 6. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade, ou seja, que Deus não muda, mostra, veja bem, esse é um atributo de Deus, tá? No seu conselho aos herdeiros da promessa, quem é os herdeiros da promessa? Nós, né? Os cristãos. Se interpôs com juramento, se pôs entre o ser de Deus e nós, os herdeiros da salvação, um juramento. E o 18 ele vem dizer, para que por duas coisas imutáveis, ou seja, o seu juramento e a sua imutabilidade, né, é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós o que pomos no nosso refúgio em reter a esperança proposta, que é a salvação. Portanto, queridos, o texto aos Hebreus,
ele diz que Deus não mente. E se Deus disse anteriormente que ele é o próprio, a fonte, a segurança da salvação para nós, não tem como. Não tem Exatamente, como. Deus exatamente, não pode pastor. mentir. O atributo de Deus não pode jorrar duas fontes, como diz Tiago. Então, Deus não pode mentir. O que Deus diz, Deus comprova por meio das suas sagradas escrituras. E aí você me diz o seguinte, espera um pouquinho. Pastor, se Deus não pode mentir, se é impossível que Deus minta, qual é a base de dizer que Deus não pode mentir? É porque Deus é a verdade. E para qualquer pessoa que estiver nos assistindo, eu digo para você, inclusive tem um livro meu que é Almas em Perigo, eu trato essa questão, eu mostro essa questão. Jeremias 10:10 diz que Deus é a verdade. Depois, João 14:6 diz que Jesus é a verdade. Depois, 1 de João, capítulo 5, versículo 6, diz que o Espírito Santo é a verdade. Depois, João 17:17 diz que a palavra, fazendo alusão a Jesus, é a palavra, é a verdade. Depois, por fim, nós encontramos nos Salmos, nos livros poéticos, né, de adoração, na divisão salmúdica, no livro de adoração, diz que os mandamentos de Deus, os mandamentos são a verdade. Ou seja, existe aqui 5 pilares ao qual a igreja está pautada. A verdade em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, na palavra, aleluia, e nos mandamentos. Exatamente. Olha, é deixa eu muito. só fazer uma alusão aqui. Se isto tudo é insuficiente, né? Insuficiente, eu quero depois que o irmão Baião aqui nos trouxer, o Eliseu, nos trouxer aqui uma ação, um comentário sobre isso, eu vou trazer aqui algo para mostrar, né, que quando falamos de malignidade voltada a Deus, como lá no caso de Isaías, estamos falando da sua justiça. Justiça. E eu fico indignado como, e eu vou provar aqui, como teólogos que se dizem cabais, preparados, conseguem soltar algumas asneiras deste quilate, ofendendo a Deus. Pode falar, irmão Eliseu. Exatamente. O pastor trouxe aqui uma base muito importante, porque quando falamos que Deus é bom e que ele não pode mentir, porque ele é a verdade, estamos também nos referindo diretamente à sua imutabilidade, pois Deus não tem sombra de variação. Portanto, Deus não pode mudar aquilo que ele é em seu ser. Portanto, se Deus é bom em si mesmo e é imutável, segue-se que o seu agir deve se identificar com aquilo que ele é. Muitos opositores desta ideia de que Deus não é o autor do mal, eles usam, por exemplo, o texto de Êxodo, capítulo de número 3, para tentar mostrar que Deus é, na verdade, o autor do mal, por causa da ocasião do endurecimento do coração de Faraó. Eu tenho aqui o texto, Êxodo, capítulo de número 3, versículo 19, por exemplo. Eles usam para dizer que Deus é o autor do mal, porque ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó fizesse aquelas obras. E eu gostaria que o pastor depois comentasse também quanto a isto.
Porém, o que nós vimos aqui, pastor, é que Deus não endureceu o coração de Faraó a princípio, mas o mal, a disposição de Faraó de não deixar o povo ir, já era algo anterior ao endurecimento do seu coração da parte de Deus. Faraó já era endurecido. É aquilo que Deus diz no livro de Romanos, que Deus lhes deixou em suas paixões. Portanto, nós vimos isto, por exemplo, que Moisés já havia alertado a Faraó, no versículo de número 19, de Êxodo 3, que se ele não cedesse, Deus poderia castigá-los. Portanto, nós vemos que Deus anuncia já que iria ferir Faraó no versículo 20, e o anúncio do endurecimento de Faraó só acontece no capítulo 4, versículo 21. Portanto, Deus só endurece a Faraó já na sexta praga, pastor. Sim. Quer dizer que o coração de Faraó já estava endurecido. E a linguagem de Deus endurecer o coração de Faraó significa que Deus deixou o Faraó naquilo que, ou entregou o Faraó naquilo que já era a sua própria disposição de não deixar o povo de Deus ir embora para adorar ao Senhor. Pastor, eu deixo contigo um comentário do pastor quanto a isto. Na verdade, é isso mesmo. Quando nós falamos das pragas, apesar que eu quero dar sequência nisso aqui, né? E que vai, e de certa forma, Eliseu, vai cair nisso que o senhor está dizendo. Inclusive, existe um livro, As Pragas do Egito, do companheiro, pastor e amigo Carlos Augusto Vailate, em que ele fala muito prudentemente sobre essa questão. E é justamente isso, não tem nada que ponderar ao contrário do que o irmão falou. Na verdade, o coração de Faraó já está endurecido há muito tempo. O que Deus vai fazer é só confirmar para a sua glória e louvor aquilo que Faraó estava se propondo. Quando é proposto para Faraó a liberdade num dia, ele fala o seguinte: não, deixa para o dia seguinte. Tamanha era o endurecimento do seu coração. Então, nós entendemos que esta ação de ações que Deus faz, específicas na história da humanidade, tem a ver muito mais com o seu juízo do que qualquer ação de malignidade. Eu quero trazer aqui, inclusive, eu deixei separado para ler para os irmãos aqui, o problema do mal no sentido moral. Talvez a fonte melhor de tentar exemplificar um pouco sobre o que seja a ação do mal, tá? Foi representada por um romancista russo chamado Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski, ele, no seu romance chamado de Irmãos Karamazov, ele está ali conversando com o seu irmão Alyosha, né? Que são húngaros e tal. E isso encontra-se, esse relato que eu vou passar aqui, encontra-se nesse livro, né? Que eu separei aqui, editado por Edições Vila Nova, trazida por William Lane Craig, que é um dos maiores apologistas e comentaristas cristãos arminianos do nosso período. Ele traz algo na página de número 82, que eu vou ler aqui para os irmãos, algo que realmente nos choca. É muita coisa, né? Mas eu vou tentar trazer para os irmãos aqui alguma coisa. Bom, os soldados russos naquela época, eles tinham prazer, né, em matar pessoas porque isso lhes agradava. A ponto de que, em certo momento da tortura das pessoas ali, tiravam as crianças, né, das mãos das suas mães e tal, e cometiam atrocidades na frente de suas mães, né? Degolando-as e tudo.
mutilando-as e tudo, na frente de suas mães, seus pais. Algo me chamou muito a atenção nesse relato, que lá na página de número 83 em que o irmão Ivan conversa com o irmão Alyosha, ele traz um relato histórico dizendo que, em determinado ponto, uma mãe com uma criança muito brincalhona, de braço ainda, mamando nos peitos de sua mãe, nos seios de sua mãe, ela é tirada da mão de sua mãe, e o soldado, né, brincando com a criança começa a brincar, começa a sorrir para aquele soldado. O soldado, então, pega a sua arma e coloca na boca da criança, e a criança começa a brincar com a arma, como se fosse um brinquedo. E ele, do nada, ele puxa o gatilho e, na frente da mãe, ele explode o cérebro, a cabeça da criança inocente. Bom, esse é um dos fatos, é um dos relatos que o livro traz sobre a malignidade. E esta malignidade mostrada aqui, salta a pergunta: isto emana de Deus, essa malignidade? Porque a questão é, onde está Deus na malignidade e nas catástrofes que assolam o mundo? Nos judeus. E há uma necessidade, e é nesse ponto que eu quero trazer aqui, porque quando nós dizemos que Deus é o autor do mal, nós precisamos começar a entender algo que é muito importante. E nesta live, eu quero que mais pessoas possam posteriormente assistir para refletir sobre isso, tá? Quando Deus, inclusive eu estou escrevendo uma obra agora chamada Pecado, por que não falar dele se o rei não foi atingido? É o título do livro. Eu debato esta questão. Quando Deus cria o ser humano, o mal já existia. A malignidade já existia. Isto é necessário se entender. Não compreendi, pastor, não compreendi, acho que aqui eu ouvi um corte. Quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria o ser humano, o mal já existia. Mas, pastor, como o mal já existia, se Deus não é o autor do mal? Aí é que está. Teologicamente falando, tem muita gente que se diz teólogo, mas na hora de mostrar a teologia propriamente dita, ele declina. Então pense comigo. Aonde surge o mal? Qual é a origem do mal? Aí nós vamos ter tantas filosofias baratas que vai querer propor tantas coisas, mas não existe na face da Terra, não existiu, não existe, e com muita segurança eu digo, jamais existirá alguém que possa dizer, estabelecer aonde nasceu o mal. Por quê? Porque o mal, ele vai existir e nós temos que retroagir. Quando Deus cria o Satanás, que é o que todo mundo diz, o demônio. E eu quero trazer à luz aqui o seguinte: Deus jamais criou um Satanás. Deus criou um querubim ungido, que fazia parte de um grupo angélico, espiritual, dotado de toda a liberdade. Na completude de Deus, Deus sabia o que o querubim ungido iria fazer? Sabia. E por que Deus, então, não proibiu, não limitou? Porque senão ele não seria Deus. A sua essência está
em dar a liberdade ao ser humano, aos anjos, que hoje anjos já não tem mais liberdade, cessou quando houve esse evento com o querubim ungido, tá? E a partir daí, a partir disto, em algum momento desta liberdade, né, que o querubim gozava, ele tornou-se um Satanás. Nós vamos ter dois textos bíblicos, né, que vai nos trazer referência, Isaías 14 e Ezequiel 28. E como foi dito pelo irmão Eliseu aqui lá no começo, sobre a questão de Tiro, o rei de Tiro, e existe uma obra aqui escrita por um amigo meu, que não vem ao caso de dar o nome aqui, que ele fala especificamente sobre Ezequiel 28, né? Mostrando a traça de um rei ali. Nós tomamos como base algo que Deus está falando para este querubim, né? E eu trouxe uma nota aqui, inclusive, no livro de apologética, que é este que eu falei aqui, na página de número 90, e eu quero trazer aqui luz para os ouvintes do canal, para que nós pensemos juntos, porque isso está de acordo com o que nós falamos até aqui. A frase diz o seguinte, ó: se Deus concede às pessoas uma liberdade genuína para escolher o que gostam, então é impossível, vou repetir, é impossível para Deus determinar quais as escolhas delas. Porque se ele fizer isso, deixa de ser liberdade. Então, o querubim, em algum momento, né, ele deu a liberdade para que este querubim, ele fosse querubim para sempre, eternamente. Mas ele, desta liberdade, ele transformou em malignidade quando ele faz uso indevido da sua capacidade de liberdade. Se nós formos levar isso a Adão e Eva, quando Adão e Eva são criados, né, o pecado já existia. Aonde? Aonde? No querubim? Não, porque ele já estava destituído. O texto de Lucas, capítulo 10, 18, não é frase, não é minha, e não é do irmão Baião, Eliseu. É de Jesus. Jesus atesta, dizendo assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Isto é aferido em Isaías 14, quando ele fala que ele foi lançado em terra. Quando isso ocorreu, ninguém sabe. A maneira como isso aconteceu, não se sabe. O que nós temos de segurança bíblica e teológica, né, é a declaração, a afirmação de Jesus ao dizer: eu vi Satanás. Ele dá nome, ele declara. Vamos ler o texto, depois eu vou responder uma questão aqui. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 18. Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 18 nos diz o seguinte: e disse-lhe: eu vi Satanás como raio cair do céu. Este céu, ele está no singular, fazendo alusão não aos céus, eternidade, mas já lançado por terra, em terra. Porque nós temos 3 céus, e uma boa exegese vai nos mostrar isso. Essa fala de Jesus mostra a queda de Satanás sobre as regiões celestiais, que é dividida em 2 âmbitos. Qualquer teólogo sabe disso. Portanto, não dá para que nós tenhamos a ideia de que seja Deus o autor do mal. O que a teologia trata por dedução, por inferência, quando Deus cria o querubim, que se torna, por sua liberdade, ali, um Satanás, Deus, por inferência, criou o mal por ser um Satanás. E a origem da criação está toda em Deus. Esta é um posicionamento teológico, tá? E eu Pastor, poderia...
ir mais à frente, mas eu quero dar vazão aqui para Eliseu. Comente, Eliseu. Ok. Pastor, por acaso é interessante esta abordagem do pastor, porque Deus, não sendo o criador do mal, ele é o criador da essência do homem. Deste modo, toda a essência criada por Deus é boa. Porém, quando ela desvia o curso da bondade divina ou da vontade de Deus, aquilo que nós chamamos já de pecado, que é o desvio, do alvo. Deste modo, nós temos ali aquilo que chamamos de mal. Porém, uma das perguntas, e o pastor falou ali sobre aqueles que acreditam que Deus determina as ações do homem, porém, nós negamos esta ideia, porque Deus não precisa determinar, como dizem algumas pessoas, os calvinistas, que Deus, para conhecer alguma coisa, ele tem que determinar. Sim. Está errado, porque Deus não precisa determinar as ações do homem para que ele as conheça. Porque Deus, sendo o Criador, e sendo o homem feito segundo a forma daquilo que Deus é, e o pastor falou sobre atributos comunicáveis, quer dizer que Deus fez o homem dotado de sua imagem e semelhança. E existem algumas coisas que há no homem e que também existem em Deus de uma forma elevada, como, por exemplo, a bondade, não é? Portanto, então, como é que Deus conhece as ações do homem sem que ele mesmo as determine? Deus, conhecendo-se a si mesmo, e sendo as criaturas feitas segundo a sua imagem e semelhança, e tendo a sua, de alguma maneira, a sua forma, quanto ao intelecto, etc., a liberdade, nós vimos que Deus as conhece por meio da sua essência. Portanto, Deus conhece as criaturas por meio de si mesmo, porque Deus conhece a si mesmo. E o homem, sendo feito por Deus, Deus as conhece por meio da sua essência. Portanto, quem faz alguma coisa, ele sabe quais formas ou quais modos aquela coisa poderia agir, não é? Sob alguma circunstância. Portanto, Deus sabe como é que o homem pode agir, porque ele é o Criador. E ele não as conhece retendo alguma informação da parte da criatura, mas lhes conhece de forma essencial, por si mesmo. É deste modo que Deus não precisa determinar para que ele conheça as suas criaturas. E este conhecimento é chamado de conhecimento natural de Deus, porque Deus dota as criaturas com a liberdade, com livre arbítrio, que é a capacidade da criatura de autodeterminar-se. Não é Deus quem determina o que a criatura fará, mas é a criatura quem autodetermina-se. O que Deus faz é criar o ser da criatura. Portanto, Deus cria o homem, por exemplo, com estas todas as capacidades, com a capacidade volitiva, por exemplo, a vontade. Deus cria com o intelecto. Deste modo, não existe liberdade sem o intelecto e sem a vontade. E a criatura tem... Senão não andam juntas, né? Senão não andam juntas. Não entendo. Senão, elas não andam juntas, né? Exatamente. Deste modo, por isso é que
o homem tem a capacidade de decidir, porque a vontade está, ou seja, a livre ação, a livre escolha está ligada à vontade e também está ligada ao intelecto. E Deus faz o homem com estas capacidades. Por isso é que o homem pode autodeterminar-se. Agora, um problema aqui, que nós vimos, uma objeção, é quanto ao homem pós-queda. Então, depois da queda, dizem alguns que o homem não tem mais liberdade depois da queda. Mas Jesus, em Mateus 7, se não me engano, ele diz que vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é? Portanto, nós vimos que, apesar da queda, existe ainda a imagem de Deus no homem, que não foi totalmente corrompida. Portanto, o homem consegue até mesmo fazer algum bem. Algum bem. Portanto, nega-se que o homem deste bem, ele consiga por si mesmo, sem que Deus venha atrás do homem para que ele se salve. Mas o homem, ainda assim, consegue fazer o bem. Nós vemos vários exemplos de pessoas que fizeram tantos bens. Uhum. Portanto, o ser, enquanto ser, é amado por Deus. O ser, enquanto ser, é bom. Eliseu, me permita aqui uma ressalva, porque isso é importante. Quando o irmão disse que o homem ele não foi totalmente corrompido, veja só, nós corremos o risco aqui de alguém entrar e falar que nós somos pelagianos ou então semi-pelagianos, né? Então, quero explicar isso aqui. A capacidade Exatamente. que o homem tem de reconhecimento nas suas ações, ele está voltado pela graça de Deus. É a graça que está por trás de todo ser humano, amparando ele. Nós, moralmente, fomos totalmente corrompidos na nossa capacidade de decisão por Deus. Nós não temos essa capacidade. O que nos outorga a isso é a graça de Deus. Em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se eu substituir a palavra graça pela palavra Jesus, que é a fonte da graça, a própria graça, provavelmente dizendo, por Jesus sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um envio, é um dom, é uma graça, é uma dádiva de Deus, que é a salvação. Então, quando o irmão diz que nós, quando Jesus fala assim, não sabemos vós, são maus, e vós, Pai, dá boas coisas e tal, citando Mateus, há de se interpretar outras passagens, quando Jesus diz assim, ó, erreis não conhecemos as Escrituras, porque elas de tais, né, de mim testificam, né? Quando alguém está morto, sem nenhuma capacidade, que é o que Efésios diz, ele não tem condição de interpretar o que Jesus está dizendo. Olha, interprete as Escrituras e os Salmos, porque elas de mim testificam. Então, quando ele diz isso, é porque a graça está amparando o ser humano para que ele possa, por decisão sua, poder buscar a Jesus. Então, eu queria trazer essa ressalva aqui, para não ficar mal explicado. Exatamente. O texto de Mateus 7, ele aponta para uma ordem natural da liberdade do homem. Portanto, e é importante esta ressalva do pastor, pois na ordem sobrenatural ou espiritual, o homem é incapaz de ir, ou então de ir atrás da sua própria salvação. Porque a Bíblia diz que o homem não quer, o homem natural não quer, ele não pensa sobre isto,
ele não deseja, portanto, é necessário que Deus venha, por meio da sua graça, que nós chamamos de graça preveniente, pois é Deus vindo antes, diante do homem, para a salvação. Portanto, não podemos negar também, pastor, de que o homem, ele consegue fazer algum bem em ordem natural, não é? Em ordem natural. Um exemplo bem básico, alguém pode dizer, eu quero jantar, não é Deus que vai decidir por mim, mas eu mesmo é quem vou decidir por mim mesmo. Isso aqui, e quando eu fazer aquela ação, é um bem que eu estou fazendo, porém em ordem natural. É para as coisas sociais, mas não para as coisas espirituais. Pois para as coisas espirituais é a graça, é somente a graça de Deus que nos capacita. Portanto, deste modo, nós vemos que o homem é dotado de capacidades volitivas e do intelecto, a fim de que ele possa autodeterminar-se. Porém, pode vir mais uma questão quanto à ordem da salvação, não é? Como é que o homem tem esta capacidade? Então, nós atribuímos estas capacidades em ordem espiritual à graça de Deus, porque é a graça de Deus quem nos habilita a fim de nós autodeterminarmos para o bem. Daí, quando a pessoa desvia o curso da bondade que tem como fim último Deus, ali dizemos que a pessoa pecou ou cometeu o mal. Deste modo, a autoria do mal nunca é extrínseca ao ser, mas é sempre intrínseca. Quer dizer que é o homem quem faz o mal para si mesmo, não Deus ou seja, quem lhe determina para que ele faça o mal. Existe uma ação muito importante sobre isso, né? Eu até coloquei uma nota, né, sobre isso, que diz o seguinte, né? Como explicar que Deus criando coisas e pessoas já pecaminosas, né? Não tem muito sentido, né? Enfim, pastor, olha, nós já estamos aqui com uma hora. Pastor, Oi. Olha, é curioso isso e rapidamente. Depois de toda a criação de Deus, em Gênesis, a Bíblia diz que Deus, depois do sexto dia, ele diz que tudo que ele fez era bom. Gênesis 1, versículo 31. Quer dizer que Deus não fez nenhuma coisa má. Sim. Pode continuar. Eu quero trazer para os irmãos, em cima disso que o irmão acabou de dizer aqui, dois pontos aqui, as ações de Deus, que é ato e condição. Inclusive, o que eu vou falar agora, eu descrevo isso neste livro, Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, que eu até mandei algumas cópias para o irmão Eliseu. Deu para ler, irmão Eliseu, ou não? Alguma coisa? Deu para ler, por acaso eu não quis ver na live sem conhecer o teu conteúdo, então eu li mesmo ainda hoje fiz a questão, li todas as páginas, muito bom, muito bem, muito bom. Bom, então é que quando eu mandei para o irmão, esse aqui é o boneco, ou seja, estava arriscado, foi de correção, né? Mas deu para aproveitar, né? E no livro eu trato essa condição, eu trato esse ato. O que é ato e a condição? O que é ato com o sentido de efetivação para a ação, para o bem ou para o mal. Isso é otorgado ao homem. E a condição como possibilidade para uma liberdade para concretizar o bem ou o mal. Então, quando nós... pastor, me explique isso. Quando o ser humano, tá, ele toma uma ação maligna,
Nós temos que pensar que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno. A esfera deste mundo é maligna, ainda que ele tenha sido feito de forma fantástica e maravilhosa por Deus. Mas como isso aconteceu? Olha, eu vejo alguém falando assim, o pecado original, coisa de Adão, eu fico doido da vida com isso, me irrita, isso chega a me dar coceira na pele, tá? Porque esse é um terrível. Adão e Eva não caíram por causa de pecado nenhum. Tem livros de teologia que falam essa besteira. Adão e Eva caíram por causa da desobediência. A árvore do conhecimento, aquilo que se conhece, aquilo que se tem domínio, tá? Estava lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Apocalipse vai dizer que essa árvore está lá, comprovar. Ela aparece no Gênesis e finaliza no Apocalipse. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que quando o homem peca, não foi só o homem. Se tivesse sido só o tranqueira de Adão e a tranqueira da Eva que erraram, tá tudo bem. Mas não. A desobediência dele trouxe efeito não só sobre Adão, não só sobre Eva, mas sobre toda a criação. E o livro de Romanos vai dizer que toda a natureza geme. Está gemendo dores de parto. Por quê? Por causa deles. E o que é pior, quando dizem que o homem está separado de Deus, deixa eu te ensinar uma coisa, seja aqui no Brasil, seja em Angola. Homem, a criação de Deus, até hoje, e até que Deus venha buscar a igreja, tá? Nós nunca e jamais estaremos separados de Deus. Nós temos em nós um fôlego de vida, e o chamar Israel de Deuteronômio 6,4 nos atesta isso, o começo da vida. Ouve, ó Israel, só pode ouvir quem está vivo. Deus é o único Deus. Isso quer dizer o seguinte, que pós a morte, só o único Deus, é um só, e não tem mais, tá? E essa composição nos diz o seguinte, nós estamos separados da glória de Deus. E a oração da glorificação de Jesus, do capítulo 17 de São João, é claro, para que eles tenham a mesma glória que eu tinha com o Senhor desde a criação do mundo, ou desde a criação do mundo. Então, a desobediência de Adão e Eva causou para o homem, mais do que para a natureza, o rompimento da glória de Deus. E isto nós só vamos obter quando estivermos 100% redimidos por Deus na glória. Que aí nós teríamos um corpo aleluia, um corpo glorificado como tem o Senhor Jesus hoje. Por isso, é impossível dizer, não aceite dizer que você está separado de Deus. Porque se você estivesse separado de Deus, não teria mais chance para você. Essa é a grande realidade. Mas ainda há esperança, porque Deus gosta de trabalhar com o que não presta, com o que está estragado. Não cometa o erro, e no livro Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, que é esse aqui, eu refuto este camarada chamado John Piper, que tem a deselegância de escrever o seguinte: não desperdice o seu câncer. O que esse infeliz está dizendo, tá? É que um câncer é para a glorificação de Deus. Meu Deus, isso me irrita. Eu refutei isso aqui. Isso está escrito por John Piper, num folheto que ele tem, tá? Que eu falo para você, isso é coisa do capeta, para não dizer de outra coisa. O câncer, o que ele fala aqui é que você está doente, você está com câncer, você tem que glorificar a Deus, porque foi Deus que te deu isso para você glorificar. Deus põe o câncer em você para você glorificar a Ele. Meu Deus! Isso é uma medida deslavada. Isso é para transformar Deus no autor do mal. E no meu livro eu refuto isso. Então, assim, eu estou trazendo para vocês, trouxemos aqui para vocês, o que é o melhor da teologia. Nós estamos com 1h e 20 minutos já falando aqui. Eu creio que o irmão Eliseu Paião tem gostado do que nós estamos falando, ou me repreenda por aí, Eliseu. Pastor, é isto aí. Deus, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para conosco são bons pensamentos.
Portanto, esta ideia é uma ideia que contradiz aquilo que é o pensamento escriturístico, porque Deus não vai criar o câncer para a sua própria glória. A questão aqui é tentar colocar o poder de Deus acima do seu amor. E aquilo que eu já falei no princípio, que os atributos de Deus, eles não estão separados, porque Deus não é composto, antes Deus é simples. Portanto, o poder de Deus, ou então, eu fiz a analogia, por exemplo, da sabedoria de Deus e o seu poder, que, sendo Deus simples, a sua sabedoria é poderosa e o seu poder é sábio. Portanto, nós não podemos sacrificar um atributo de Deus a fim de que Deus seja exaltado ou se torne soberano. Isto não é soberania, não é? Portanto, o amor de Deus é aquele pelo qual ele quer o bem para as suas criaturas. E sendo que Deus não é o mal, ele não pode querer o mal para as suas criaturas. Antes, o mal é consequência da ação do próprio homem. Nós vimos o pecado entrando sobre a terra. O pastor falou, e muito bem, sobre que toda a criação, após a queda de Adão, toda a criação perdeu aquilo que é a sua essência. Nós vimos agora a terra dá espinhos. Tudo isto por causa do pecado. Então, não é Deus quem determinou que assim fosse. Portanto, é uma ideia é algo muito importante que nós fizemos quanto a isto que o pastor esteve aqui falando. Amém. Bom, queridos, nós estamos finalizando aí a nossa live, já estamos com 1h20. Eu quero trazer para você aqui o livro Os Pontos Polêmicos da Bíblia, do pastor Temer. Depois, na descrição da live, vai estar o link para aquisição do material. E quero te convidar também a adquirir esse material. Nós vamos estar fazendo a resenha dele na próxima sexta-feira, no dia 28. Nós estaremos no ar fazendo uma resenha especial sobre esse material. E você que gostou da live, compartilhe. Quero agradecer imensamente ao irmão Eliseu Baião, professor Eliseu Baião, que é uma bênção, né? Olha, pastor Otávio Couto, meu amigo. Pastor Otávio, a paz do Senhor, pastor Otávio. Precisamos estar juntos novamente, hein, homem? Né? É um grande teólogo aqui, da boa leva. É muito prazer imenso estar com o irmão nos prestigiando, né? Outros amigos também que estiveram aqui na live, que estão na live compartilhando. Todos os irmãos aí da África, especificamente de Angola, que nós possamos estar juntos. Pastor Eliseu, para finalizar um pouco, fale um pouco da SAA, ou seja, da Sociedade Arminiana Angolana. Fale um pouco para nós, para o público conhecer e também divulgarmos a Sociedade Angolana. Me fale um pouco. Me parece que está em outros países também, né? Exatamente. Em Angola, teve um tempo onde os calvinistas estavam em alta. Portanto, a Sociedade Arminiana tem feito um grande trabalho quanto a isto, promovendo a teologia arminiana por meio de ensinos, de seminários, de atividades diversas. E hoje em dia já existem muitos arminianos aqui e na verdade já tínhamos vários, porém não sabiam que eram arminianos. Então nós estamos a tentar despertar as pessoas de que elas são arminianas, não só por meio das suas denominações, mas por aquilo que são as suas mas sobre aquilo que é o que elas acreditam. Portanto, nós estamos agora
no dia 23 deste mês, realizando um seminário de capacitação acerca de vários temas. Nós temos 3 temas, que é exegese, vamos falar sobre apologética cristã e falaremos também acerca de soteriologia. Então, é um trabalho árduo e também, hoje em dia, nós já estamos em pelo menos uns 3 países. Estamos também no Brasil, por meio do servo do Senhor, Hamilton Babacucci. Estamos em Portugal, por meio do servo do Senhor, Hugo Jordão, e também estamos na Rússia. Então, também temos um núcleo lá na Rússia, onde os irmãos promovem a teologia arminiana e não só, a fé ortodoxa. E em Angola nós estamos já em 9 províncias já, 9 províncias. Portanto, a sociedade arminiana, só para que o pastor tenha uma noção, apenas existe há 1 ano. Meu Deus, glória a Deus. Existe apenas há 1 ano. E durante 1 ano apenas nós trabalhamos arduamente e já expandimos desta forma. Queira Deus que nos próximos anos nós possamos atingir patamares melhores, alcancemos mais pessoas e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. E conte comigo, Eliseu, aqui no Brasil, conte comigo, depois me coloque o representante aqui do Brasil para nós estreitarmos o laço e o que pudermos fazer para ajudar essa parceria do canal Pentecostais Arminianos com o canal Sociedade Arminiana Angolana, vamos estar juntos. Conte conosco também o que podemos fazer. E aí também, se o irmão puder nos soprar nosso nome com o pessoal e falar do Pentecostais Arminianos, eu vou ficar muito agradecido também, porque faz parte do nosso projeto. Amém, amém. Amém? Amém. É uma bênção estar convosco. Amém. Vamos fazer uma oração aqui e agradecer ao nosso Deus e por tudo que ele fez, e depois vai subir para o ar e você vai ter a oportunidade de participar desse maravilhoso estudo que aconteceu aqui sobre os pentecostais arminianos aqui do Brasil e a Sociedade Arminiana Angolana com o nosso querido irmão professor Eliseu Baião. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de teu Filho Jesus, queremos te louvar e agradecer por a tua graça, tua boa dádiva sobre nós, de falarmos e proclamarmos a tua palavra com responsabilidade. Pai querido e maravilhoso, continua soprando o nome da Sociedade Arminiana Angolana. Faz, Senhor Jesus, prosperar este caminho, este projeto. Ajude o irmão Eliseu, o professor Eliseu e toda a sua equipe, todas as pessoas que por trás estão, para que o teu nome seja glorificado com solidez, que nós possamos alcançar mais almas, Pai, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, para que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Tudo te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quando, Eliseu, se esse seminário for feito e for virtual, você coloque que eu quero participar, quero estar aprendendo com os irmãos, tá bom? Olha, pastor, tem uma travada aqui. Vou esperar um pouquinho que volte. Deu uma travada, caiu. Voltou. Você falou pastor e caiu. Amém. Para quem quiser participar no seminário, é só nos contactar pelo Facebook, na página Sociedade Arminiana Angolana, terá uma transmissão via Zoom. Então, nós cederemos o link. Tá bom. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Estamos juntos. Obrigado por participar. Obrigado. Um abraço. Amém.